O que é que está por trás das dores nos ombros? E afinal, qual é o significado de ter dor nos ombros? Nenhum sintoma é por um acaso. Nenhum sintoma vem como um azar, uma sentença para você. Então, todo tipo de dor, todo tipo de desconforto, todo tipo de acometimento tem um significado por trás. E hoje nós vamos falar sobre dores nos ombros. As dores nos ombros carregam informações muito importantes. Só para dar uma lembrada, algumas pessoas que pensam o seguinte: não, a pessoa tem dor no ombro porque ele é um atleta, ele joga vôlei, enfim e tal, então acaba utilizando muito, exigindo muito dessa articulação. Ou outras pessoas pensam ao contrário: não, ele tem dor nos ombros justamente por não ser atleta. Então o que acontece? É um atleta de final de semana. Então, como ele não tem um treinamento específico, enfim e tal, no final de semana ele vai lá, vou jogar um vôlei com o pessoal, enfim e tal, e aí ele tem dores nos ombros. Ou até pode-se pensar que toda dor no ombro seja relacionado a uma patologia, uma doença psicossomática, né? Então, existe uma diferença entre um sintoma que vem a partir de uma reação biológica com significado, eu diria até uma vantagem biológica, de uma dor ou um sintoma psicossomático, tá? Então tem muita diferença e eu vou contar para vocês hoje qual é essa diferença. Mas, deixa eu até já ir respondendo algumas perguntas aqui do pessoal. Uma dor na escápula, ela carrega conotações semelhantes, tá? Tem algumas particularidades para a escápula, mas tudo que eu falar para ombro meio que vai servir para a escápula. Tem alguns detalhes que são específicos, mas tudo que eu falar dá para associar à escápula também. Agora o antebraço não. O antebraço já faz parte de um segmento do corpo que ele tem, entre aspas, aí, vida própria, como um segmento que, independente da posição do ombro ou da participação do ombro, ele tem sua movimentação garantida. Já é um segmento que não vai carregar nenhuma conotação de tudo que eu falar aqui sobre os ombros, ok? Escápula, sim, escápula, inclusive, é um dos ossos que participa da articulação do ombro, tá? A articulação do ombro não é só aqui, a cabeça do húmero com a nossa escápula. Eu tenho uma movimentação, olha, quando eu levo o ombro para frente, o ombro para trás, o ombro para cima, o ombro para baixo, tá? Não vou usar termos técnicos aqui, mas quando eu faço movimentações livres no espaço, eu tenho um conjunto gigantesco de ossos, músculos, ligamentos, tendões, e todos nessa participação para que haja um movimento. Então o ombro, ele é uma das articulações que tem maior amplitude de movimento. Vocês já escutaram aquele termo ou alguém reclamando assim: eu estou carregando o trabalho nas costas. Eu estou carregando financeiramente minha família nas costas. Eu estou carregando todos os problemas da empresa, toda a responsabilidade de uma determinada situação. Então, olha só, o significado de dores nos ombros é você, seu paciente, seu cliente, estar carregando algo e isso está pesado demais para você. O bacana do entendimento é essa clareza de que pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual, uma situação real. Eu descarrego cargas, então eu coloco um saco de 50 quilos nas costas e passo o dia inteiro e descarrego. Aí eu pego outro, ando 2 metros e descarrego, pego outro, e eu faço isso todos os dias. Então, fisicamente você tem um peso que você tem que carregar e que não está fácil para você, está sobrecarregado. Simbolicamente, você não carrega peso nenhum, peso físico nenhum. Porém, de repente, você está trabalhando em um banco e foi-lhe dado o cargo da gerência. E você não estava preparado, ou não queria, ou enfim, está pesado demais para você carregar toda aquela responsabilidade. Então olha só, você está num ambiente que não exige fazer força física, você está no ar-condicionado, com uma camisa, bem vestido, enfim. Pode ser até colegas bacanas trabalhando ali, no sentido de ser pessoas legais, enfim. E aí você, sentindo o peso da responsabilidade, e essa responsabilidade ser pesada demais para você, aí sim vai começar a desenvolver dores nos ombros. Virtual. Quando eu vejo alguém, ou quando eu vejo uma situação acontecer que não é comigo, de alguém carregar um peso muito grande, uma vizinha
que tem que criar 5 filhos sozinhas, tem que ser a provedora, tem que cuidar da educação dessas crianças, e ela se desdobra. Então eu vejo um peso muito grande nos ombros dela em todos os aspectos, e aquilo é pesado para mim assistir isso acontecer. Então percebe que é o virtual. O virtual é quando está acontecendo com outra pessoa, mas eu tomo as dores. Então nós tivemos o exemplo virtual. E imaginário? Imaginário é quando eu falo assim, nossa, só de imaginar em ter tal responsabilidade, ou carregar tal peso, ou passar por tal situação que é pesado demais para mim, enfim, só de imaginar isso me dá um choque. E esse choque vai gerar um registro de que você está carregando uma informação muito pesada. E é isso que tem que ficar claro. Não é só de pensar, é uma imagem que ela é tão forte para você que ela cria um registro como se fosse real. Na verdade, todos esses aspectos que eu passei para vocês agora, eles são registrados como real. O cérebro não sabe distinguir se é real, se é simbólico, se é imaginário, se é virtual. O cérebro, toda vez que ele recebe uma informação chocante, ele registra como sendo real. E é isso que é importante, porque toda vez que há esse registro, o nosso cérebro vai gerar uma reação. Que reação que é essa, Dailton? Luta ou fuga. Porque eu tenho ali uma situação chocante. Isso desperta em nosso organismo, queira você ou queira não, porque isso é inconsciente, isso é instinto, gera em você, desperta em você um mecanismo de sobrevivência chamado de luta ou fuga. E quando você não consegue colocar na prática nenhuma coisa nem outra, ou seja, você não consegue nem lutar e nem fugir, você acabou de gerar um registro de pendência para o seu organismo, e isso vai gerar reações, tá? Agora, nós estamos falando dos ombros. Dores nos ombros revelam um forte sentimento de impotência, ou seja, eu não consigo executar algo dentro de um cenário, dentro de um ambiente que eu tenho que carregar algo nas costas. Algo real, simbólico, imaginário ou virtual. 4 categorias de você carregar algo de uma maneira impotente, ou seja, eu quero, eu tento, mas eu não consigo. É pesado demais para mim. A vida tem sido pesada demais para mim. Então, olha só essa afirmação. E aí, detalhe, mais detalhe, é um detalhe dentro do detalhe. O que é exatamente na vida que tem sido mais pesado? Porque às vezes eu tenho vários aspectos. E é interessante identificar qual é o primário. Porque os outros vieram somente somando o que já existia. Então eu preciso identificar o primário. E eu vou ensinar você agora a identificar qual é a sua história que foi chocante, ou seja, impactante, inesperada, com contexto dramático, onde você se sentiu impotente, ou seja, eu quero, mas eu não consigo, diante de uma situação que você tinha que carregar nos ombros. A gente fala carregar nos ombros, carregar nas costas, não importa. É carregar, é sentir o peso de cima para baixo. Pode ser uma responsabilidade, pode ser uma tarefa, pode ser um projeto. Quantas vezes eu vi isso na faculdade? Trabalhos em grupo, artigos, TCCs que são em grupos, enfim e tal. E aí, de repente, juntavam lá 2, 3, 4 colegas e apenas um levava a sério ou queria realmente desenvolver um projeto sério. E o trabalho todo caía nas costas dele. E na hora de receber a nota, todo mundo recebia, sei lá, 9, 10, mas somente essa pessoa é quem trabalhou, carregou o grupo nas costas. Mas lembrando, precisa ser dentro de uma situação impactante e inesperada. Como é que você aprende a identificar qual é a causa primária? A primeira pergunta, anote aí. Quando começaram as dores no ombro? Tenta localizar a nível temporal. E aí você vai fazer o seguinte. Lembra que eu disse para vocês que precisa de um registro de uma situação chocante, um registro lá no seu cérebro. Ele vai acontecer toda vez que você viver uma situação impactante, inesperada e com um contexto dramático. Tá? Toda vez que você tiver esse conjunto de 3 características, você vai ter um registro no seu cérebro. Eu preciso que a pessoa identifique uma história que tenha acontecido pouco antes do início dos sintomas, no caso, dores nos ombros. E essa história ela tem que ser impactante, inesperada e com um contexto dramático. E além disso,
Essa história, você ou a pessoa que você está examinando tem que ter despertado nela um forte sentimento de impotência em carregar algo. Esse algo pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual, ok? E aí, se isso tudo se encaixou, bingo, você encontrou a raiz do problema. E quando você encontra a raiz do problema, agora fica muito mais fácil de estimular, de tomar providências, de virar a página do conflito. Porque quando nós viramos a página do conflito, não há como o organismo sustentar um sintoma. Por quê? Porque é apenas uma reação. E essa reação é porque você ainda não tomou providências, ainda não virou a página. Então é muito importante, é essencial essa localização. Isso se aplica ao ombro que sofreu uma luxação em algum esporte? Olha, foi interessante essa pergunta, porque existem exceções. Tudo tem exceção, né? E uma das exceções para que haja uma reação biológica são traumas diretos. Então uma pessoa que, sei lá, está praticando handball e aí correndo ali, praticando o esporte, ela se desequilibrou e levou a mão à frente para se proteger, e quando ela teve um impacto no chão, ela teve uma luxação ou ela teve uma lesão, tá? Não importa. O importante é o seguinte: esse impacto é o fator causal. Então, ali eu não estou tendo uma reação, eu estou tendo uma fratura, uma luxação, uma descontinuidade de integridade a partir de um impacto físico. Então, impactos físicos, ou seja, traumas diretos, são as exceções para as reações biológicas. Por quê? Porque um trauma direto, nós precisamos cuidar dentro dos protocolos, né? Na fisioterapia, na medicina, vão ter protocolos para reparação, para regeneração, enfim, desses tecidos lesionados, no seu tempo normal. Por que que existe tudo isso? Porque nós estamos falando aqui de percepção. A percepção, captar uma informação, criar um registro no nosso cérebro e reagir com esse registro, gerar reações comportamentais dos tecidos a partir desse registro. E quando nós temos um trauma direto, não é uma reação biológica a partir da percepção. Ali nós temos uma situação de contato físico, seja com o solo, seja com algum objeto, seja pessoa com pessoa, mas existe um trauma direto, um choque direto. E minha percepção, ela pode estar distraída, pode estar muito focada, muito atenta, que eu vou traumatizar do mesmo jeito. Se eu pegar aqui meu braço e pegar uma barra de ferro e bater com muita força aqui, vai fraturar meu antebraço. Minha percepção estando atenta ou não. Então, por isso, os traumas diretos são exceções. Ao contrário de que, puxa, eu não fiz nada que justifique dores no ombro. Então, por exemplo, puxa, você pratica esporte? Sim. Que esporte? Ah, voleibol ou tênis. Ah, é porque como você não é um atleta, você passa toda semana sem utilizar numa atividade os ombros e final de semana acaba sobrecarregando, enfim e tal. O detalhe é o seguinte: nem todas as pessoas que fazem isso têm dores nos ombros. Eu posso ter dores nos ombros relacionado à inatividade mesmo. Nossa, joguei muita bola no final de semana, então no domingo, na segunda-feira acorda meio dolorido, mas reações naturais, porque realmente você exigiu. Tranquilo. O que eu estou dizendo aqui são de dores crônicas, aquela dor que não passa. Porque dores de uma atividade física, para quem é sedentário, enfim e tal, são dores que, por exemplo, um dia está bem difícil, no outro dia já melhorou, no outro mais ainda, ou seja, é uma questão de tempo aí para que haja uma regeneração das células ali, dos micro-rompimentos na atividade física. Então é natural, isso é normal. Agora, o que não é você ter uma dor no ombro que não passa, todos os dias ela tem a mesma intensidade, não importa se é num movimento específico. Olha, quando eu levo meu ombro para frente não dói, mas quando eu levo para lateral, aí sim dói. Puxa, não importa. O detalhe é que essa dor, ela não alivia com a passagem do tempo. Então isso significa que meu organismo não está dando conta
de resolver, de fazer as devidas regenerações ou reparações teciduais. E a partir disso é que eu tenho ali uma situação crônica onde as pessoas acabam recorrendo a intervenções medicamentosas. Não é que isso esteja plenamente errado, quem sou eu para dizer isso? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes fica dependente. Por quê? Quando toma o medicamento, ele tem uma melhora aparente, mas a partir do momento em que ele para de tomar o medicamento, essa dor volta na mesma intensidade, enfim. Ou seja, não está sendo um tratamento. O tratamento é toda vez que eu tenho uma intervenção e cada dia eu me encontro melhor do que o dia anterior. Após cirurgia de ombro, ainda é possível tratar? Sim. Por quê? Tem muitas patologias ou muitos sintomas que eles chegam a um nível de necessidade cirúrgica, tá? O que isso significa? Que o conflito, provavelmente o fator causal nunca foi trabalhado e o organismo ele vai entrando num processo de repetição que nós chamamos de balanço. Ele vai entrando num processo de repetição e ele vai gerando deformidades no tecido envolvido, tá? Então, dependendo do tecido, vai ser uma deformidade no músculo, uma deformidade no osso, na cartilagem, no tendão, no ligamento e assim por diante. O que é uma deformidade? Eu posso tanto ter uma formação de aderências ou saliências, ou seja, multiplicações celulares, ou eu posso ter uma necrose ou afinamentos do tecido, né? E aí eu poderia ter rompimentos de tendões, rompimentos de fibras maiores musculares, entre aspas aí espontâneas, tá? Então eu posso tanto ter ali uma multiplicação celular quanto necroses, mas se isso é feito repetidamente, que a gente chama de balanço, eu vou desenvolver deformidades naquela região. E aí quando tem deformidades, normalmente é cirúrgico. Só que eu posso fazer a cirurgia, mas ainda assim é indicado uma sessão de bioalinhamento. Por quê? Porque a cirurgia não está indo na causa. A cirurgia está cuidando da consequência. E aí pode ser que num futuro, a médio prazo, você desenvolva tudo novamente. Então é muito importante que você identifique, trate adequadamente desse fator causal para que justamente essa cirurgia tenha sucesso, ou seja, ela cuidou da deformidade ou da disfunção que estava ali presente, mas você também olhou a causa e aí um abraço para esse sintoma, que aí vai estar resolvido por dois lados. Então, a dor do meu ombro é trauma, ou seja, exceção. Agora, a escápula ficou doendo 2 anos após a cirurgia do ombro e persiste até hoje. Isso! Então, olha só o que acontece nesses casos. Eu posso desenvolver a necessidade de uma cirurgia a partir de um trauma, sim, colocar pinos ou refazer um tecido que lesionou, enfim, fez uma cirurgia a partir de um trauma, está dentro da exceção. Mas agora, olha só, lembra que eu falei de situações impactantes e inesperadas? O trauma, às vezes, é uma situação impactante e inesperada. Por quê? A partir do trauma, eu tive que me submeter a uma cirurgia e isso foi pesado para mim. Às vezes, é aí que está o fator que a sua escápula ficou com um sintoma de dor. Ou, às vezes, a partir da cirurgia do ombro, eu não pude mais fazer o quê? E isso ficou pesado demais para mim. Aí está o fator causal. Então, o que eu tive que abrir mão a partir da necessidade de uma cirurgia é que dificulta uma cicatrização ou uma reparação tecidual correta, plena, adequada para aquilo que estava lesionado, ok? Então, dê uma olhadinha na sua história, o que é que você teve que abrir mão e isso foi pesado para você por conta da cirurgia. Alguém tinha perguntado para mim, ombro direito e ombro esquerdo têm significados diferentes? Sim, mas nesse momento aqui, para eu dizer o significado que cada ombro tem, eu teria que dar uma aula sobre destros e canhotos de percepção e isso vai demorar um pouco. Mas, com essas informações que vocês tiveram até aqui, é possível identificar a causa primária e é possível dar liga para iniciar o tratamento de uma maneira bem eficaz. Seria possível essa informação de um tendão rompido no ombro direito poder passar esse peso para o ombro esquerdo? Lembro do ortopedista dizendo, não faça mais nada com esse braço. Sim. Mas quando é que isso acontece? Uma dor, um sintoma que inicialmente é em um dos ombros,
e passado o tempo ele vai para o outro ombro. Como que isso acontece? Nossa percepção ela é viva. O que isso significa? Que ela pertence aqui ao tempo presente e não ao passado. O que foi chocante para mim há um mês, às vezes hoje não representa tanto choque. O que é pesado para mim, às vezes agora com a minha experiência, com a experiência que eu adquiri num certo período, já se tornou mais leve. Então, é exatamente esse contexto. E a partir disso, às vezes muda um pouquinho os personagens, muda um pouquinho os cenários. E aí aquilo que representava peso para mim, por exemplo, o trabalho representava um peso para mim. Agora, 2 meses depois, às vezes o peso está na família. Querem um exemplo para entender isso? Olha só. Vamos supor que você, num belo dia, foi ao trabalho e o seu chefe chegou lá e falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu tenho te observado, você não tem desempenhado muito bem o seu papel aqui na empresa, então eu vou dar mais um mês para você e você vai ter que cumprir diversas tarefas aqui para que eu saiba que realmente você é um funcionário que vale a pena eu manter aqui na minha empresa, senão eu estou gastando dinheiro. Você foi pego de surpresa, foi impactante, inesperado, gerando um sentimento de impotência em carregar uma situação. E aí você começa a trabalhar bastante, todo dia você sai de casa e você fica retroalimentando esse sentimento de impotência, porque os dias estão passando e você não está conseguindo cumprir. Então você tem, às vezes, o início de um sintoma em um dos ombros. Vamos pegar aqui o ombro direito, por exemplo. Passou um mês e você não conseguiu corresponder ao seu chefe. Aí o que é que acontece? Você foi despedido. E agora, quando você chegou em casa e disse para sua esposa, e vocês têm 3 filhos, você fala assim: olha, hoje é um dia muito triste para mim porque eu fui despedido. Aí a esposa fala assim: quer saber de uma coisa? Eu tô ralando, eu tô fazendo, eu falei para você se capacitar, eu falei isso, e aí descasca o verbo sobre ele. E ela diz o seguinte: olha, se você não der jeito, se eu não puder contar com você, olha, eu não sei o que vai acontecer com o nosso casamento. Pronto. Ela acaba de colocar um peso sobre ele que ele não sabe se vai conseguir corresponder, conseguir ser o provedor da casa em tão pouco tempo para dar orgulho para ela ou para corresponder à situação que ela colocou, que foi o casamento em risco, o relacionamento em risco, se ele não conseguir ter essa posição de provedor da casa. Então percebem que mudou um pouquinho as características. Ele continua com um peso sobre uma certa tarefa ou responsabilidade, só que agora vem de outro personagem. Então, antes era dentro do trabalho, agora é dentro do ambiente familiar. E como mudam as características, muda também a percepção. Porque a família para ele tem valores diferentes do trabalho e vice-versa. Então, olha só, pode ser que nesse caso, olha, mude de um ombro para o outro os sintomas. Por quê? O trabalho já nem existe mais. A questão agora é: eu tenho que corresponder a tudo que eu possa fazer para salvar o meu relacionamento, salvar a minha família. E o peso nas costas, ou peso de carregar algo nos ombros, agora tem outra característica, vai se manifestar no outro ombro. Então, olha só, a partir desse exemplo, dá para ficar bem claro que conforme muda a nossa percepção, conforme passa o tempo e a gente tem novos olhares, os nossos sintomas também podem ter trajetos, caminhos. Eu poderia tanto começar uma dor no ombro direito e agora ter ombro no... Vamos repetir. Eu poderia tanto começar uma dor no ombro direito e ela se alastrar para o ombro esquerdo também, e agora eu tenho dores nos ombros, ou ela pode caminhar de um lado para o outro. Ou seja, agora eu tenho uma dor no ombro esquerdo e a dor no ombro direito, ela sumiu ou diminuiu muito. Então isso mostra o quanto a nossa percepção é um elemento vivo dentro da nossa história, porque a nossa percepção ela é movida com o ambiente, com as minhas crenças, todo o ambiente interno e externo. E aí ela precisa criar registros ou tendências de atitudes para eu interagir, tá? Esse ambiente interno com o externo. E é assim que nós podemos já criar uma estratégia de resolução.
Bom, tudo que eu apresentei de conflito biológico, que são os fortes sentimentos, tudo aquilo que foi captado pela nossa percepção, a gente precisa fazer ao contrário. Então, olha só, vai ficar muito fácil. A gente precisa construir atividades que gerem sentimentos, percepções opostas. Eu tenho dois tipos de situações para estabelecer uma nova memória, sobrepor memória. Ou é por um novo impacto, e não seria muito interessante, ou a partir de uma repetição. Mas eu posso ter atitudes que eu tenho uma tendência a repetir e isso vai gerar uma série de registros que podem sobrepor a esse registro anterior que está gerando sintomas. Então, quais são? Se eu tenho um forte sentimento de impotência em carregar algo, eu posso perguntar para mim, qual foi a situação dentro da minha história que eu me lembro que eu me senti potente em carregar algo nas costas ou carregar algo nos ombros. E de repente você começa a pensar e você fala assim, puxa, já sei. Teve uma situação que quando eu fiz uma viagem e nessa viagem eu perdi o meu celular e eu perdi todos os contatos, enfim e tal, e eu tive que me virar sozinho em um lugar que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Então, ou seja, eu tive que carregar nas costas a situação de me virar sozinho. E sabe de uma coisa? Sabe que eu me virei muito bem? Usando a minha intuição, naquele dia deu certo? Então, olha que interessante. Eu preciso que a pessoa se lembre de uma situação onde ela fala assim, puxa, eu me virei sozinho e gostei do que eu fiz, gostei do resultado. Pode ser um artigo, um trabalho, ou no seu trabalho mesmo. Pode ser uma decisão no relacionamento, algo que você fez, gostou, mas que tinha esse contexto de carregar nas costas. Então, ou seja, eu consegui. Eu botei algo nos ombros, ou botaram algo nos meus ombros, mas eu consegui. Pode ser um cargo que te deram, né? Olha, durante esse ano você vai ser o presidente da uma instituição, daqui a um ano você entrega o cargo. Então, puxa, botaram um peso nas minhas costas, mas eu consegui. E eu acho que eu fiz até uma ótima administração. Então, o que é que você colocou nas suas costas, ou o que colocaram nas suas costas e ombros, que era um peso inicial, mas que você deu conta e que você mesmo dá elogios para você. E aí, todas as vezes que você se sentir impotente, você vai trazer essa memória e vai ficar vivenciando essa memória por pelo menos 2 minutos, tá? Existe todo um contexto disso. Então, sente-se de maneira confortável e traga essa memória por 2 minutos, pelo menos. E traga essa memória com todos os elementos que participam dessa memória. Então, eu digo de uma memória vivencial. Se você sorriu, se você teve momentos de celebração, enfim, traga tudo para você vivenciar. 2 minutinhos. Por quê? Porque isso começa a criar uma repetição. Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Isso começa a criar uma repetição de uma memória fixa. E toda vez que você se sentir impotente em carregar um peso, uma responsabilidade, uma situação, bata nessa tecla. Você tem que ter essa memória pronta. 2 minutos pelo menos ali, olha, martelando essa memória. O que mais eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte. Quando você for acessar essa memória, sente-se e abra os braços aqui, olha, dá pra ver, 90 graus. E abra os braços, tá? Não, mas minha dor no ombro justamente não permite que eu levante os ombros. Abra o seu peito, então. Se não dá para levantar os braços, no mínimo, abra o seu peito, tá? Uma postura ereta, o peito aberto, pelo menos, e deixe os ombros apoiados, caso você tenha alguma limitação. E durante 2 minutos, você vai ficar vivenciando aqui, na sua cabeça, na sua lembrança, esse momento bom que você lembrou e elegeu como sendo a sua âncora. O momento em que você inicialmente tinha se sentido impotente, falar, puxa, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Mas que você venceu. E você mesmo se rende elogios a você, dentro de uma situação que era pesada para você carregar. Essa é uma das dicas que nós passamos nas sessões, dependendo do caso que a gente encontra no consultório.
relacionada aos ombros. Tá? Existem várias outras dicas? Sim, mas eu não quero dar uma enxurrada de dicas aqui para vocês e vocês ficarem meio atordoados de tanta informação. Então, uma dica bem executada, bem compreendida, é melhor do que 10 dicas mais ou menos compreendidas. Tá? Então, essa é a dica para quem tem dor no ombro ou para quem tem pacientes, clientes com dores nos ombros.